Oi. Alô, 1, 2. Nome e identificação do veículo, tá, gente? Por favor. Mister, boa noite. Aqui em cima. Marcelo Marinho, da Rádio Cabo Frio. Como é que você vê essa vitória de 4-1? E como é que você vê esse momento do Flamengo após aquele empate de 2-2? Você já comentou bastante sobre isso, mas como é que você vê, digamos, entre aspas, essa virada para quem dizia que o Flamengo ia virar o fio? Bom, boa noite a todos. Mais uma vitória com muita qualidade. O Flamengo hoje voltou a jogar a Flamengo. Fizemos aquilo que habitualmente fazemos durante a semana e transportamos essa ideia de jogo para o jogo, jogando contra um adversário, um rival forte, um rival que ainda ninguém tinha feito 4 golos. Aliás, o Corinthians e o salvo o Palmeiras ou o São Paulo, agora estou em dúvida, eram as duas equipas com menos golos sofridos. Normalmente não é fácil fazer golos ao Corinthians, é uma equipa bem organizada taticamente. E a equipa jogou, como sempre, quando está lúcida, sabendo os momentos do jogo, sabendo que é uma equipa que em qualquer momento pode fazer golo. E fez 2 golos próximo portanto, do fim da primeira parte, com que deu-nos alguma tranquilidade, e também tivemos alguns períodos da primeira parte que não tivemos tão bem, tão fortes como é normal, não jogamos sozinho. O time-out que houve foi fundamental para ajustar algumas coisas. Os jogadores estão de parabéns, mais uma vez esta maravilhosa torcida empurra e ajuda a equipa a não se cansar, mesmo que esteja cansada ela não se cansa, pelo menos emocionalmente. E tudo isso é um fator importante para a equipa ter o desempenho que teve. Nós fizemos hoje o primeiro jogo do mês de novembro. Do mês de outubro fizemos 9 jogos. 9 jogos no mês de outubro. Ganhámos 7 e empatámos 2. Começámos agora o novo período com o jogo 2. E bem, e com uma vitória concludente, sem dúvidas nenhumas. E em relação à sua segunda pergunta, o facto do Flamengo no último jogo em Goiás, nos últimos 5 minutos ter perdido os 2 pontos, isso faz parte do que é o futebol. O Flamengo vai perder mais pontos, faltam 8 jogos, mas os meus adversários também vão perder. Este campeonato não é um campeonato fácil, estou farto de dizer isto, e portanto vamos descansar amanhã, para quinta-feira já estamos a pensar no jogo do Botafogo, para voltarmos a ter um desempenho como tivemos hoje. Jorge Flávio Vinick, do Fox Sports. O time do Flamengo hoje conseguiu chegar à marca de 17 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. É um recorde, iguala o recorde da equipe de 80. E, ultimamente o pessoal está comparando muito esse time com aquele time de 80, campeão mundial 81. Queria saber o que você acha dessa comparação, se é muito cedo, se serve de inspiração também aquele time do Zico. E queria que você falasse também da atuação do Bruno Henrique, né? Hoje sem o Gabigol, ele fez 3 gols, está brigando pela artilharia também. Não, serve de inspiração, como é óbvio, não é? Porque não podemos esquecer a história do Flamengo, e mais a mais nesse ano, que eu não estava cá, nem conhecia, vocês conhecem melhor que eu, e portanto tentares fazer melhor que aquilo que neste momento faz parte da história do Flamengo em termos de vitórias, isso é um bom sinal. Agora eles não só fizeram história e fazem parte da história, porque foram campeões. A gente está a fazer história, mas não fazemos parte da história, não ganhamos nada ainda. Eles não. Eles hoje fazem parte da história e a gente também quer fazer parte da história do Flamengo. E para isso temos que fazer aquilo que eles fizeram.
Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um jogador... Não tenho muitos adjetivos para ele, porque ele é um jogador completo. É um jogador, para além de ter o talento, tem uma coisa muito importante num grande jogador. É um jogador muito humilde. É um jogador que trabalha para a equipa, sabendo quando a equipa precisa dele em termos defensivos. Ele é um jogador com um compromisso muito grande, como avançado, porque a maior parte dos avançados não têm esta característica, não é? Acham que o jogo deles é só quando tem bola, não é? Só para a frente, defensivamente acham que não devem fazer parte da equipa, e o Bruno Henrique não pensa assim. Portanto, ele é um jogador completo, na minha opinião, tem umas características que são próprias dele. Tem que ter um treinador que perceba as características dele. Por isso é que ele está a jogar o que joga. Não sei o quê, pois é. Mas vejam onde ele joga, como é que ele se movimenta e como é que ele se movimentou toda a carreira dele até chegar aqui, pelo menos, a trabalhar comigo. E agora é fácil dizer, não é? É bom jogador, é fácil, jogadores de seleção, está bem. Mas quem é que faz os jogadores de seleção? Quem é que põe os jogadores a funcionar? São os treinadores. Eles têm, claro que são eles que têm talento, o treinador só ajuda, mas é preciso saber ajudar. E o Bruno Henrique tem essas qualidades todas para ser mais fácil para um treinador. Mister, boa noite. Acabo de chegar de Lisboa, queria até te falar que você conseguiu, né, a proeza de ter amigos que torcem, o Júlio Antônio e o Pedro Cardoso, que um torce para o Benfica, o outro torce para o Sporting, os dois torcendo, né, para o mesmo Flamengo. Está conseguindo coisas assim, torcedores do Porto, do Benfica, do Sporting, todos torcendo para você, se você esperava que isso fosse acontecer. E uma outra pergunta que eu queria te fazer é justamente sobre os goleiros. A gente teve o César sendo muito criticado, estava muito tempo sem jogar, e hoje o Diego Alves entra e já tem gente criticando ele por um gol que ele sofreu, sendo que ele fez várias defesas importantes durante o jogo. Queria que você falasse sobre isso, por favor. Bom, quanto à notícia de Portugal, fico feliz, orgulhoso, porque eu sou um português e em Portugal eu fui um bocadinho caracterizado por treinar as duas grandes equipas de Portugal, né? Sporting e o Benfica, e vocês sabem que isso torna rivalidades que fazem a separação. Hoje estou no Flamengo e sei que todos os portugueses estão a fazer força, seja do clube que for, para que dê tudo certo no Flamengo. Tenho muito orgulho em ser português, penso que também estou com muito orgulho no trabalho que eu estou a fazer, e espero que o Flamengo consiga os seus objetivos desportivos, porque isso é muito importante. É tudo aquilo que nós estamos aqui a fazer durante esta época desportiva, mas ainda há muita coisa para caminhar. Estamos num caminho perfeito, num caminho que nos dá confiança e segurança, mas é o futebol. O futebol muda de jornada a jornada, de jogo a jogo. Basta ver agora o caso do Diego. O Diego teve uma semana sem jogar, sem treinar, foi só hoje é que se preparou para o jogo. Ele com problema no joelho, foi um jogador durante a semana, não treinou, tem sido um dos grandes destaques da equipa do Flamengo. E o facto de hoje ter sofrido este gol, nós não podemos passar está bem que no futebol é assim, passas do 8 para o 80, mas tu não podes criticar um jogador num jogo porque não teve tão bem, quando ele durante a sequência, a extensão dos jogos tem estado sempre bem. O que conta é a extensão dos jogos, o que conta é a extensão para a equipa do Flamengo, o que conta é quando chegares ao fim, seres campeão. Portanto, na extensão, é que nós vemos qual é a qualidade tanto da equipa como dos jogadores individualmente. E o Diego, não digo que sacrificou-se para a equipa, porque ninguém se sacrifica para um clube que se joga com amor e paixão e com profissionalismo, que é o caso dele,
mas é um jogador que não estava em 100% das condições, que o César expulso. Ele disse: mister, se tu quiseres eu vou, e só hoje, não tenho a semana toda. Disse: então eu vou-te pôr ao jogo. Dá para bateres a bola? Dá para caminhares? Dá. Então vais para a baliza. Agora que não estava em condições, nós sabemos isso, mas assumimos esse risco. Jorge, à sua direita, William Godoy, boa noite. Na sua percepção, de que forma desenvolve e está inserido o Gerson no conceito espaço e tempo? O Gerson é outro jogador que... a vontade de rir. É outro grande jogador de seleção, fácil. Mais um grande jogador fácil apareceu. Caiu, ninguém sabia, mas agora tudo é fácil. É um grande jogador. Grande jogador porquê? Porque tem alguma coisa que ele tem que é talento, mas principalmente tem uma equipa que o ajuda e tem principalmente uma forma que nós trabalhamos que também ajuda a ele, como todos os jogadores, a crescer individualmente. Portanto, fez um jogo já um pouco ao nível que ele tem vindo a fazer. Estes últimos 2 jogos ele não teve tão bem, porque tem sido sempre um dos jogadores que tem jogado os 90 minutos. Eu no jogo do Goiás não o pus a jogar para lhe dar um bocadinho de folga, um bocadinho de encher um pouco o pulmão, de recuperar, porque sabia que ele neste jogo com o Corinthians ia aparecer melhor e apareceu. E pronto, e é isso. Nós não, se vocês repararem, nós não temos uma metodologia de treino onde descansam 11 e metem 11. Nós temos uma forma de descansar os jogadores em competição. Isso é a nossa grande diferença. A minha, não quer dizer que vim para aqui inventar nada. A maior parte, não. Ele não vem inventar nada, nem quer inventar. Eu vim aqui para trabalhar, para transportar as minhas ideias para a equipa do Flamengo. Só isso. Portanto, a partir daí, tenho todo o orgulho, como é óbvio, no meu trabalho. Boa noite, mister. Maicon Santos, da Antena Esportivo Web Rádio. Já são 15 jogos com liderança do Flamengo sob o seu comando. É um recorde do Flamengo na história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Agora a pergunta é: aonde o Jorge Jesus quer chegar como comandante do Flamengo? Onde é que eu quero chegar? Aquilo que foi desde a primeira hora o meu objetivo, vir ao Brasil, trabalhar num grande clube que me desse possibilidades de estar numa final da Libertadores, que já conquistámos esse direito, me desse possibilidade de lutar pelo título do Campeonato Brasileiro, que é isso que estamos a fazer. Foi esse o meu grande objetivo e a minha decisão contra as pessoas mais ligadas a mim, contra os meus agentes principalmente, que achavam que eu não estava a tomar uma boa decisão. Embora o fiz, o facto de estarmos a bater o recorde daquilo que o Flamengo tem feito no seu passado, não digo isto com vaidade, mas se vocês forem ver o nosso historial, onde nós chegamos a qualquer equipa, batemos sempre o recorde de todas as equipes, desse clube. Sporting, é onde a gente chega, não é? E agora no Flamengo é igual. E portanto, o que é importante no fundo é tu chegares ao fim e conseguires consolidar e carimbar, não é? Estas vitórias em títulos. Porque só isso é que no fundo te vai dar todo o prestígio e toda a consequência da qualidade do trabalho que tens vindo a fazer. Quer dizer, quando vem vindo, a equipa o Flamengo. Boa noite, mister Jorge Jesus, David Sharp dos Antenados na Jogada. Mister, esse Flamengo, esse plantel do Flamengo é um plantel de jogadores de jogos grandes? Eu te pergunto isso por quê? Porque eu queria saber o que o senhor falou para eles depois daquele jogo contra o Goiás, que o Flamengo teve um rendimento bem abaixo de fato, todo mundo percebeu isso, e hoje volta a ter um grande rendimento, né, em campo. E, mais uma vez, eu insisto na tecla, falou-se em cansaço, o time estava cansado, os jogadores precisavam ser poupados,
E o senhor sempre diz que não precisa, que tem que jogar o campeonato de pontos corridos a sério, né? Levando a sério ao máximo, né? E eu queria saber também do senhor o que o senhor pensa sobre o formato de pontos corridos, que é muito mais tradicional na Europa, porque aqui no Brasil é disputado desde 2003 apenas. Estamos indo para o 16º ano, se não me engano. Bom, vocês estão habituados até os próprios jogadores estão habituados num campeonato e nas competições todas que estão inseridas na vossa calendarização, a descansar, a recuperar de jogo para jogo, não jogando. Já disse isto mais que uma vez. Nós na Europa não temos essa forma de olhar para o futebol completamente. Não sou eu, somos todos. E lá também jogamos ao domingo, à terça, à quarta, à sexta, fazemos 3 jogos durante a semana. Não percorremos, se calhar, tantas horas de voo, mas isso também, sendo bem planeado, há formas de fazer a recuperação. Foi isso que desde que chegámos ao Flamengo, e aqui quero agradecer à estrutura do Flamengo, todo o apoio logístico, que nós chegámos e dissemos que era importante mudar para que os jogadores pudessem recuperar nessas mesmas viagens. E portanto, não é nada de novo para nós. E nós, como eu disse no princípio da nossa entrevista aqui, nós temos uma forma de olhar para o descanso do jogador diferente. Nós achamos que não é não treinando, não jogando que estão melhores no próximo jogo. E o jogo do Goiás, não estou de acordo. Estou de acordo consigo nos últimos 5 minutos que a equipa tirou o foco. Não é fácil ganhar em Goiás. Aos 40 minutos da segunda parte, o Flamengo estava a ganhar 2-0. E por vários motivos que aconteceu durante aqueles 5 minutos, a equipa tirou o foco, desconcentrou-se. E no futebol, quando tu não estás focado, não percebes o que é que está a acontecer, pode ser fatal. E foi-nos fatal. Claro que não perdeste o jogo, somaste um ponto, perdeste 2, mas somaste 1. Tudo o que é fazer pontos é sempre somado. És campeão por mais um ponto, és campeão por mais um golo. Tudo isso no final pode ser importante. Hoje os jogadores do Flamengo também já perceberam, e aqueles que vieram da Europa comigo também têm esses hábitos, que é poder recuperar em atividade. Não gostam de não treinar, não gostam de não jogar. E tudo isso tem feito que o trabalho tenha sido mais fácil e que eles acreditam cada vez mais. Boa noite, Mister. Rayane Meirelles, da Rádio Ativa FM. Eu gostaria primeiro que você comentasse ali a respeito da substituição do Rafinha. Ele tinha pedido para esperar, e aí parece que ficou um pouco zangado, foi ali conversar com você. Como que foi essa conversa? E gostaria, pelo bom momento, a boa fase do Flamengo, que você comentasse a respeito dessa, que parece uma obrigação do Flamengo sempre ter que jogar bem, sempre ter que dar espetáculo. Muito se fala aí do empate diante do Goiás. Gostaria que você comentasse a respeito disso, por favor. Primeiro vou começar pelo Rafinha. Claro que o Rafinha, aquilo o contacto que ele teve no jogo, eu pensava que tinha sido onde ele tinha tido a lesão. E depois disse-me que não, mister, não foi, eu queria continuar. Agora, sempre que há um diálogo entre jogadores ou entre treinador, eu não vejo isso como um significado de uma discussão, uma zanga. Nós estamos muito habituados ao diálogo constante, logo nos momentos do jogo, quando acaba, jogadores com jogador. Isso para nós é um fator normal. Para aqui é como se estivessem zangados. E não foi o caso. Ainda muito mais o Rafinha, tem muita experiência. E também foi mais uma ajuda para que ele quinta-feira tivesse com menos tempo de jogo e tivesse mais levezinho.
porque não era ele que eu ia tirar, não é? Mas aconteceu e não tem problema nenhum. E outro fator é, como você disse, o Flamengo nunca vai jogar sempre bem. Nem o Flamengo, nem nenhuma equipa do mundo. Mas aquelas que fazem a diferença são aquelas que jogam de vez em quando mal. Ou não jogam tão bem. E quando não jogam tão bem, conseguem ganhar ou conseguem não perder. É isso que o Flamengo, quando não joga tão bem, até agora ainda não perdeu. Isso é um fator importante a ter em consideração para perceberem também o valor da equipa do Flamengo, porque nós não vamos dominar sempre os adversários, nós não vamos sempre ter uma qualidade de jogo com nota artística. Isto é uma palavra que eu, em Portugal, traduzi muito para o futebol, a nota artística de uma equipa de futebol. Não é? Hoje tivemos alguns momentos de nota artística e, portanto, isso faz parte do jogo. Agora, quem quiser olhar, não é? Quem quiser olhar com outros olhos, no sentido de não achar que esta equipa é uma equipa que tem muita qualidade e no fator negativo que acontece de vez em quando, vamos fechar isso para desvalorizar o valor da equipa, porque há outros fatores, muitas das vezes, que eu sei que fazem parte da comunicação. Em todo o mundo é assim, não é? Há uns que não conseguem despir a camisola e, portanto, têm uma opinião desfavorável em função dos seus interesses, até clubistas. Agora, nós sabemos isso, estamos preparados para isso. Eu vim de um país onde há 2 jogos. Jogo dentro do campo e jogo fora do campo, que é a comunicação. E aqui também é um pouco isso. 2. O jogo que jogas dentro e aquele que é o fora, que é a comunicação. Portanto, já estou preparado também para esse fator. Mister, boa noite. Diego Ramon, Rádio Folha FM de Campos dos Goitacazes. Você está há cerca de 20 jogos sem perder. Quinta-feira você tem o jogo contra o Botafogo, mas no domingo você encara o Bahia aqui mesmo no Maracanã. Aliás, a única equipe que até o momento, quando você chegou no Flamengo, foi o único time que até agora derrotou. Mesmo com foco no time do Botafogo na quinta-feira, como é que está a cabeça dos jogadores, a sua cabeça, tendo que enfrentar no domingo, próximo de enfrentar no domingo, às vésperas de enfrentar no domingo, até agora o único time que o derrotou no campeonato, desde o início da sua passagem? Nós olhamos para o campeonato e para os jogos, jogo a jogo. Nós agora, o nosso foco é o Flamengo. Se depois do jogo do Flamengo nós tivermos alguns jogadores em dificuldade, para aí, sim, começamos a olhar para o jogo do Bahia. Não, eu não faço nada com os meus jogadores, que é a minha equipa, a pensar que, dar o exemplo, é o Flamengo, mas espera aí, vou a seguir jogo com o Bahia, vou pensar no jogo do Bahia. Eu não penso no jogo do Bahia, eu penso no jogo do Botafogo. O jogo do Botafogo é que é o jogo que eu tenho pensado, não é o que depois de acontecer, não é? É assim que eu trabalho com os meus jogadores, e é assim que vamos fazer até quinta-feira. Aliás, este período de domingo a quinta-feira, a equipa não vai ter problemas. Ela tem tempo para recuperar. Agora, de quinta a domingo, aí sim. Aí já é mais complicado. E aí, depois do jogo do Botafogo, nós vamos ver o que é que temos que fazer com a equipa. Mister, boa noite. Rafael Araújo, da Rádio Brasil. Você vem usando o Diego Ribas aos poucos. Hoje o Diego entrou novamente. É a tua intenção, e fica notório isso, que você quer usar esse jogador cada vez mais nessa reta final de Campeonato Brasileiro, pela qualidade técnica, pela liderança que ele tem, por conhecer bem a instituição Flamengo, principalmente nessa reta final de Campeonato Brasileiro, até consolidar o título, e usar também o Diego Ribas e dar ritmo a ele para a final da Taça Libertadores da América. Sim, é um pouco essa ideia. Ele veio, como vocês sabem, de uma lesão muito grave, recuperou em tempo extraordinário.
precisa de competir, precisa de jogar. Nós não estamos em pré-época, portanto ele vai ter que jogar nos jogos a pontos, a doer, como nós dizemos, não é? É um risco que eu tenho que assumir e que ele também tem que assumir, a pouco e pouco, porque é um jogador, pode ser um jogador muito importante para o final da temporada. É um dos grandes capitães que eu tive como treinador. É um capitão de mão cheia. Ele sabe o que é ser capitão. Há muitos jogadores que são capitão da equipa, capitães da equipa, mas não sabem muito bem o que é que isso quer dizer. Ele sabe. É um líder, é um exemplo. E só a vontade dele de ser tão profissional é que ele conseguiu, vai-se tirar um mês e meio em relação à sua lesão. E eu estou cá para poder ajudar. Claro que eu não posso pôr a jogar 90 minutos, tem que ser a pouco e pouco. Hoje já jogou mais tempo que no primeiro jogo. Como vocês veem, ele ainda manca um bocadinho, não é? Portanto, ele precisa de jogos. E eu vou ter que arriscar com ele, mas também os resultados vão-me dizendo qual é a melhor maneira de o poder pôr a jogar. E fico muito feliz por ele, de o poder recuperar para este mês e meio praticamente que falta, porque ele é um jogador que ainda nos vai ajudar muito. Boa noite, Raíza Simplício aqui, Flá TV. Estamos com a pergunta dos nossos torcedores que acompanham aqui nas redes sociais. O Fred Junqueira, ele diz o seguinte: estamos acompanhando muitos erros seguidos do VAR no Campeonato Brasileiro. O que você acha do VAR no futebol? Qual é a tua opinião do VAR no futebol? E uma outra pergunta também, muito se fala do Bruno Henrique, do Gabigol, do Arrascaeta, e talvez se fale pouco do Everton Ribeiro, que é um jogador muito importante. Queria que você falasse um pouquinho aí do Everton Ribeiro na tua equipe. Bom, contra o VAR, não, em relação ao VAR, eu não sou contra o VAR, pelo contrário, sou a favor do VAR. Já disse isto várias vezes aqui no Brasil. Em Portugal foi um dos grandes defensores quando começou-se a pensar no VAR, como vocês sabem. Na Europa, o primeiro país a aderir ao VAR foi a Holanda e o segundo foi Portugal. Agora, o protocolo do VAR é que tem que ser melhorado, alterado. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Que o VAR veio para ajudar, veio para contribuir para aquilo que nós sempre queremos, que é a verdade desportiva, mas o protocolo do VAR tem que ser alterado. E a próxima época, quem tem a responsabilidade de olhar para aquilo que neste momento o VAR está a desempenhar e para aquilo que ele pode desempenhar, tem que se mudar o protocolo. Portanto, há algumas alterações que só complicam o VAR, só complicam o jogo, só complicam o árbitro e só complicam tudo. Temos que ser mais simples, mais eficazes, e é fácil. É fácil nós tomarmos essa decisão, ouvirem um pouco, se calhar, os treinadores, porque podem dar uma ajuda naquilo que é o mudar o protocolo do VAR. Eu já tive a opinião de expressar, a oportunidade de me expressar, dizendo que o protocolo do VAR não pode ter a sequência que tem dos lances para chegar a uma decisão final. Ela tem que ter alguma autoridade nos últimos 3, 4 decisões do jogo, não mais, não naquilo que aconteceu há 7 ou 8 decisões antes, e o árbitro depois o VAR vai ver lá atrás, o jogador tocou com o dedo na sobrancelha e não, isso tem que acabar, não é? O protocolo do VAR tem que começar a ser só nas últimas decisões. E até podemos definir as zonas do campo. Só nesta zona do campo é que o VAR
é que o VAR decide. Tudo o que seja para lá é o árbitro. Se errou, errou, mas até chegar ao momento do golo, houve muito tempo para as equipas poderem ter alterado aquela jogada. Não conseguiram porque não tiveram capacidade técnica. Não vamos dar essa responsabilidade ao árbitro nem ao VAR. O árbitro errou naquele momento, mas para trás ainda ficou muitos momentos para essa equipa poder ter corrigido o seu defeito. Não corrigiu, e é aqui que o VAR tem que mudar. O Everton Ribeiro é um jogador com umas características especiais, é um jogador que é muito importante na organização e na definição do último passe. Tem andado durante esta época, ele anda ali há vários meses com um problema de tendão de Aquiles que não o deixa jogar com tanta velocidade como ele se calhar era capaz de o fazer, mas como ele é um jogador com tanta qualidade, nem se dá por isso. E portanto é um dos jogadores que também é determinante naquilo que é as ideias da equipa ofensivamente. Jorge Jesus, boa noite. Aqui à sua direita na primeira fila. Canal Mauro Santana e Drible TV. O que representa essa vitória diante do Corinthians? Uma vitória incontestável e também uma vitória categórica. Um Corinthians que, a despeito de seu retrospecto recente no Campeonato Brasileiro e na temporada, é o último brasileiro a ter conquistado um título mundial e conquistou 2 das últimas 4 competições nacionais. O Corinthians é uma das grandes equipas do futebol brasileiro. Não sou aqui dizer isso, não é? Toda a gente sabe, com o historial nos últimos anos muito forte com este treinador. Hoje fomos mais fortes, também estamos a passar um momento emocional melhor que o Corinthians e, portanto, tudo isso ajuda. O facto do Corinthians ter hoje perdido aqui 4-1 não lhe vai tirar todo o mérito como tem como equipa, como grande clube do futebol brasileiro e até do mundo. Hoje apanhou um Flamengo ao nível daquele Flamengo que quando está concentrado e quando tem o conhecimento do que é o jogo é fatal para os adversários em relação às suas decisões quando tem que assumir a decisão do golo, face às características dos seus jogadores também individualmente. Portanto, nós não podemos desvalorizar em nada a equipa do Corinthians, temos que nos valorizar um pouco a qualidade do jogo que o Flamengo teve hoje e portanto, a partir de hoje é pensar no próximo jogo, mas não podemos passar ao lado, como você disse bem, não só da qualidade do nosso adversário, mas também da qualidade do jogo do Flamengo que teve hoje perante um grande rival. Boa noite. O Marcos Braz anunciou agora há pouco um acerto com a Inter de Milão pelo Gabigol, para ele permanecer na próxima temporada, para o Flamengo comprar ele. Você já teve algum tipo de conversa com o Gabigol? Só depende da vontade do Gabigol permanecer no Brasil. Você já teve algum tipo de conversa com o Gabigol sobre isso? E qual a importância dele na sequência do Flamengo na próxima temporada? É fácil. Então, o Gabigol hoje é uma referência do futebol brasileiro. É um jogador de seleção. É um grande jogador. É fácil. Estava no Milão, ninguém sabia se ele jogava ou não. No Benfica, ninguém sabia se ele jogava ou não. Hoje está no Flamengo. É um grande jogador. Grande jogador porquê? Porque ele tem talento e é um grande jogador. Mas mais porquê? Porque ele tem uma grande equipa, tem colegas que o fazem valorizar e tem uma forma de jogar e de treinar diferente daquilo que ele tinha, tanto quando estava no Milão como quando estava no Benfica. E por isso hoje é um jogador completamente diferente. E o facto do Milão
não sei essa notícia. O querer, para mim, só me deixa satisfeito, porque é um paradigma daquilo que ele não era quando esteve na Europa. Jorge Jesus, Wesley Ramon, Tupi.fm. Ainda na primeira etapa, o René foi... A torcida ensaiou uma pequena vaia para o René, né? E no decorrer da partida, ele teve 73 passes, 3 desarmes e ajudou, de certa forma, a equipe no placar do jogo. Queria saber de você se, na sua opinião, há uma pressão, de certa forma, exagerada da torcida sobre o René. Bom, o René é um menino, não é? Ele tem, não sei se ele já fez 18 anos. E, portanto, tens de dar uma margem de crescimento ao René e tens que olhar para o René completamente diferente de todos os outros jogadores do Flamengo. E é isso que eu também faço, não só no treino, mas como hoje até no jogo. É verdade que eu tirei hoje aos 45 minutos, porque eu precisava, depois estávamos a ganhar. Eu não, a equipa do Flamengo, faça o que eu estava a ver no jogo. Precisávamos de um jogador com as características diferentes do Ranier depois de estarmos a vencer por 2-0. Mister, com licença, ele perguntou sobre o René. Hã? René. O lateral esquerdo. Mas eu posso responder sobre os dois, aproveito, já falei do Ranier. O Ranier tem uma forma de jogar, não é um jogador tão criativo como o Filipe Luís, mas é um jogador muito seguro defensivamente. É um jogador que não arrisca muito o jogo ofensivo dele, poderia arriscar mais, mas isso também vem com a confiança de jogo para jogo, mas fez um jogo muito seguro e foi crescendo ao longo dos 94 minutos. E quando tu estás num clube que a exigência é total, às vezes acontecem estes fenómenos que eu não entendo muito bem, quando, seja em clube for, Flamengo, Corinthians, seja o clube for, a tua paixão é o clube, a tua afirmação são os jogadores, e portanto tu tens que olhar sempre para eles com carinho. Não só quando ganhas, claro, quando ganhas tudo é mais fácil, mas não senti isso hoje no jogo, mas é natural que numa ou noutra decisão tenha-se umas manifestações que não possam ser de agrado dos torcedores, mas não devia ser, porque o jogo é assim. Não há nenhum jogador que seja perfeito durante 90 minutos, não há nenhum jogador que não erre passes, e quanto mais confiança tens, mais jogas. O facto, o crescimento do Vitinho e do Rodinei tem sido um pouco isso, foi a sua afirmação pessoal, individual, que fez com que eles tenham vindo a crescer individualmente. Ainda hoje o Vitinho fez um golo de craque. E portanto a confiança é fundamental, a confiança do jogador e a confiança que os torcedores dão a eles, como me dão a mim. Sinto muito mais confiante quando sinto que os adeptos gostam do nosso trabalho, quando estão, como vocês dizem, a xingar, não é? Xingar, mas como vocês dizem, a xingar. Obrigado, Mister. Tá? Boa tarde a todos.